Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. E ainda falando aqui sobre essas expedições que saíram de várias partes do Brasil e do mundo e vindo aqui parando em Vitória, porque, como sempre digo, Vitória era um ponto importantíssimo de parada, porque é uma baía muito protegida e aqui sempre foi um entreposto onde você podia parar, pousar, comer, abastecer ou reabastecer tanto com combustível quanto com comida, etc., né? Ou fazer reparos também por conta dos estaleiros que haviam aqui em Vitória desde sempre, né? Como é um porto, sempre foi um porto aberto, há estaleiros aqui fazendo manutenção de barcos, especialmente desde a época da colonização, né? Desde a época da capitania. E depois, com a virada do século XX, nós tivemos também algumas oficinas especializadas em barcos a vapor e até aeronaves, né? Então, gente, a gente já está fazendo aqui vários vídeos para falar dessas expedições, especialmente aquelas que saíram de aeronaves da Europa, da Itália, Portugal, França, vindo para o Brasil, parando lá em cima, em Belém, perdão, lá em cima no Rio Grande do Norte, Natal, descendo, Fortaleza, etc., chegando até Salvador, parando no Ceará e tudo, Alagoas e Sergipe, e tem várias paradas importantes que esses aeronautas fizeram, especialmente ali entre os anos 1910 e 1930. Todo mundo muito empolgado com essa travessia do Atlântico, a travessia do Canal da Mancha e outras travessias importantes, né, que fizeram esses homens heróis mundiais, né, como o Charles Lindbergh, por exemplo, né, que fez a primeira travessia entre os Estados Unidos e a França, virou um herói mundial, né? E com seu avião, o St. Louis, e ele acabou abrindo essa janela de desbravadores. Mas o ser humano sempre foi assim, desbravador, né? Desde a antiguidade que a gente tem registro muito bem detalhado sobre essa afã, essa ânsia do homem de descobrir novas terras, novos territórios e ampliar, né, os seus conhecimentos, tanto das pessoas, de novas civilizações que ele foi encontrando, o Eldorado, por exemplo, na América Espanhola, no século XVII, e outras, né, outras expedições, os Vikings, por exemplo, na Europa, no norte da Europa e também nos Estados Unidos, e também a colonização de Marte agora, que se fala muito. Então o ser humano sempre teve essa vontade, né? E esses homens desbravadores que subiram nessas máquinas voadoras incríveis e atravessaram oceanos, né, a floresta amazônica. Essa travessia foi feita em 1912 com o Gianfelice Gino, italiano, que fez essa travessia da floresta amazônica junto com seu companheiro. Em 1912, ele também parou em Vitória, teve uma parada aqui em Vitória, ficou aqui alguns dias, fez algumas evoluções com o seu Blériot 11, um avião pequenininho, monomotor, 75 cavalos, deu várias voltas aqui sobre a ilha de Vitória, no Penedo, em Vila Velha, etc. Bom, esses homens desbravadores, né, que atravessaram essas vastidões de oceano e mata e tudo, né? Sempre paravam em Vitória. Então eu fiz uma playlist aqui no canal para falar só dessas pessoas que fizeram essas expedições fabulosas, incríveis, não só aeronáuticas, mas também náuticas, né? De navio, de jangada, de barco, sei lá, de canoa, né? De automóvel, de moto, de bicicleta, a pé, né? Então há vários desses raids que eu vou tratar aqui no canal, aqui no Memória Capixaba. Nós tivemos um importante, gente, que foi que passou por Vitória, que eu já tratei aqui no canal. Essa expedição que passou por Vitória em 1922, por ocasião do centenário da independência, com dois aeronautas importantes, que foi o Gago Coutinho e também o Sacadura Cabral, passaram por aqui em 1922, e nós tivemos em 1939 um outro encontro de aeronautas que
que saíram de várias partes do Brasil para as comemorações em Porto Seguro do descobrimento do Brasil, né? Isso aconteceu em 1939. No vídeo anterior que eu havia feito sobre a primeira expedição do Gago Coutinho e do Sacadura Cabral, portugueses, lusitanos, né? Em 1922, eu cometi aqui uma falha colocando fotografias das comemorações do descobrimento do Brasil em 39 junto com essa vinda dos dois portugueses à vitória em 1922, então ficou confuso. Aí eu fui lá no álbum do Facebook e tirei todas as fotos de 1939, porque né, a gente mostra ali a dona Alzira Bley e o Punaro Bley com o senhor Gago Coutinho, numa foto em que ele está velhinho, e eu falei, pô, em 1922 não havia ainda a menor possibilidade do Punaro Bley ser presidente do Estado. Então estava confuso. Então fui lá, apaguei tudo e criei um outro álbum, que é esse que vocês estão vendo aí, falando dessa tal revoada a Porto Seguro. Um chamamento assim dos aeroclubes do Brasil todo para participar dessa comemoração pela data do descobrimento do Brasil, né? O Adhemar de Barros, que era interventor federal, ele, junto com o Punaro Bley e outros interventores, na época não havia governadores nem presidentes, eram interventores por conta do governo do Getúlio Vargas, que deu o golpe em 1930, e esses interventores ficaram muitos anos, né, como governadores, digamos assim, mas eram chamados de interventores, né, porque havia, né, uma intervenção federal, digamos assim. O Adhemar é de São Paulo, o Landulfo Palácio o Landulfo Alves da Bahia, o Punaro Bley do Espírito Santo e outros que acorreram até Porto Seguro nessas máquinas voadoras para fazer essa comemoração pelo descobrimento do Brasil com suas aeronaves, né? Então eu fiz esse que vocês estão vendo aí, essa relação do que aconteceu nessa época. E a gente vai trazer para vocês agora. Foi em 1939 a tal revoada a Porto Seguro. Então fala assim: telegramas enviados por Sua Excelência aos interventores do Espírito Santo e da Bahia, quem enviou foi Adhemar de Barros, né? Convocando todo mundo. O governador de São Paulo, né, digamos, o interventor de São Paulo, participa da revoada. Também o professor Isidro Gonçalves. A propósito dessa revoada, né, falando desses aviões, das aeronaves, né, em comemoração à data da descoberta do Brasil, o interventor de São Paulo, Dr. Adhemar de Barros, aquele rouba, mas faz, né, convidou todos por telegrama. Aí um telegrama de Vitória, para Vitória, acompanhando o voo de nossos aviões rumo a Porto Seguro, em comemorações ao aniversário do descobrimento do Brasil, desejo o maior êxito à revoada para o grande brilho da aviação brasileira. Cordiais saudações para o Punaro Bley de Adhemar de Barros. Aí tem o interventor Landulfo Alves, do Palácio do Governo em Salvador, na Bahia. Aproveito o ensejo para me congratular-me com Vossa Excelência, por motivo da revoada de Porto Seguro. Feliz ideia de comemorar o descobrimento da pátria como brilho da aviação brasileira. Cordiais saudações, senhor Adhemar de Barros. Aí ao professor Isidro Gonçalves, do Departamento de Municipalidades, que representa o governo paulista no evento, nesse empreendimento aéreo, enviou o doutor Adhemar de Barros o seguinte telegrama: faço o portador das minhas congratulações às autoridades do Espírito Santo e da Bahia, com votos de feliz êxito na revoada de Porto Seguro. Saudações, Adhemar de Barros. Em resposta, o interventor paulista disse o seguinte: Vitória, Adhemar de Barros, Palácio dos Campos Elíseos, de São Paulo. Agradecendo a honrosa incumbência, cumpre-me informá-lo de que tudo correu na mais perfeita ordem e entusiasmo. Componentes da revoada a Porto Seguro, sensibilizados, agradecem as palavras e votos de feliz êxito no grande e patriótico empreendimento. Acolhida fidalga por parte das dignas autoridades do Estado do Espírito Santo, saudações Isidro Gonçalves, que era um homem do Departamento de Municipalidades. Antigamente tinha esse evento, que era um evento das municipalidades, era um congresso
das municipalidades, onde vinham prefeitos de todo o Brasil, inclusive Vitória já foi sede de um desses congressos que eu trarei depois aqui no canal para falar especificamente sobre esse congresso das municipalidades, que aconteciam no século XIX, final do século XIX e também no século XX. Né? E como decorreu a primeira etapa dessa saída de São Paulo, passando pelo Rio, Campos, né, e chegando até Vitória e subindo a Porto Seguro, né, Salvador. Por intermédio do Serviço de Radiocomunicações do Palácio dos Campos Elíseos, lá o Champs-Élysées de São Paulo, né, foi fornecido à imprensa paulista o seguinte comunicado sobre esse grande rádio aéreo, né? Vitória, todos os aviões que participaram do raid a Porto Seguro chegaram a Vitória em perfeitas condições, terminando brilhantemente a primeira etapa. Os aviadores pernoitaram em Vitória, tendo ficado no Rio apenas os aviões Dragon Monocapê e 2 M7 e um Murano, do Aeroclube de São Paulo. O Dragon era um avião da VASP, é esperado amanhã em Vitória. A recepção em Vitória foi a mais carinhosa possível, estando os excursionistas sensibilizados, com a prova de simpatia do governo e também do povo capixaba. Aí, gente, não era nenhuma data assim, tipo 100 anos, 200 anos, 300 anos. Você vê que de 1500 para 1939 são 439 anos, né? Então não é nenhuma data assim importante. Esse evento saiu da cabeça de alguém, é claro que devia ter algum cunho político aí por trás, né? 1939, o mundo estava entrando na Segunda Guerra Mundial. Foi dia 3 de maio, né, de 1939. E no dia 2, esses aeronautas chegaram a Vitória. O interessante é saber quais aviadores capixabas participaram desse evento. Eu não encontrei o nome de nenhum capixaba, nenhum piloto, né, que tenha participado desse evento. Então, o Aeroclube de Vila Velha já existia, o Aeroclube lá em Vila Velha, então a gente tem que procurar para ver se encontramos alguma referência a algum capixaba. A gente sabe que havia muitos pilotos aqui, muitos entusiastas, né? Vários pilotos capixabas, como, por exemplo, o Wilson Freitas, né? Que era remador capixaba, foi aos Jogos Olímpicos em 1936 na Alemanha, com o Hitler à frente das Olimpíadas, né? E ele também era piloto, então a gente tem que pesquisar para ver se ele participou, né? Tá aqui, desculpem, gente. Aí tá aqui a fotografia do Gago Coutinho, já era um senhor bem idoso na época, né? Em 39, e ele virou tipo um símbolo, assim, por conta dessa travessia que ele fez com o Sacadura Cabral em 1922, saindo de Portugal, de Lisboa, passando pelas ilhas Las Palmas, por exemplo, parando lá nos Açores, depois chegando até as ilhas de Fernando de Noronha e depois descendo até Fortaleza. Então foi um ato assim muito divulgado na época no mundo inteiro, essa travessia de 1922, e em 1939 ele foi chamado para participar dessas comemorações dos 439 anos do descobrimento do Brasil em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Porto Seguro. E ele compareceu, né? Claro que ele não foi de avião, gente. O homem já era um senhor bem idoso, mas ele veio, né, todo elegante, com seu fardamento. Né? Aí está o seu Isidro Gonçalves, que era o diretor do Departamento das Municipalidades do governo de Adhemar de Barros, em São Paulo, né, da Interventoria. Aí também está o senhor Inácio Nogueira, o almirante Gago Coutinho, né, contra-almirante, e também o senhor Oscar Junqueira, tomando um café aqui no Palácio Anchieta. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Falando do Wilson Freitas, que é o nosso remador, campeão sul-americano, campeão brasileiro, remador famoso, está aí ao centro, fotografia tirada no Aeroclube de Vila Velha, naquele período em que ele foi piloto, né? Também sofreu um acidente, infelizmente faleceu num acidente aeronáutico, né?
E que mais? Vamos voltar para o texto, né? O texto falando então dessa revoada, que foi um evento muito importante em 1939. Aí, dizendo que às 20 horas, às 8 horas da noite do dia 2, né, de maio de 1939, às 20 horas, realizou-se então no Hotel Majestic um jantar íntimo. Majestic aqui no centro de Vitória, né? Sentando-se à mesa, então, presidida pelo professor Isidro Gonçalves, que vocês estão vendo aí na fotografia. Então essa foto deve ser no Majestic, gente, não é no Palácio Anchieta, não, desculpem. Também os senhores Antônio Moura Andrade, Osório Junqueira, Etalívio Pereira Martins, Petrônio Almeida Magalhães, o senhor Assis Chateaubriand, dos Diários Associados, também esteve aqui, né, jornalista, famoso jornalista. Ele tinha terras aqui em Colatina e vivia aqui. O Chateaubriand sempre estava aqui. Também o senhor Henrique Santos Dumont, nos demais lugares, aviadores e outros participantes desse raid aéreo, né? Saudando o almirante Gago Coutinho, falou então o senhor Auro Soares de Moura Andrade. Respondendo o velho piloto lusitano, dizendo da satisfação de chefiar o grupo de brasileiros que comemoram amanhã, em Porto Seguro, o descobrimento do Brasil, né? Essa data importantíssima, histórica, etc. O brinde também teve um brinde em homenagem ao senhor interventor de São Paulo, levantado pelo Assis Chateaubriand, e fez um agradecimento em nome do excelentíssimo professor Isidro Gonçalves. O Chateaubriand saudou igualmente Punaro Bley, né, o interventor do Espírito Santo, também o presidente Getúlio Vargas, Carmona e Salazar, pilotos, né? Terminado o jantar no Majestic, 8 horas da noite, os componentes do raid foram recebidos em audiência especial pelo interventor Punaro Bley. Então, depois do jantar, que deve ter terminado lá pelas 10, 11 horas da noite, ainda foram recebidos pelo Punaro, não sei se foi no Palácio, ou se o Punaro apareceu... Não, foi no Palácio, hein? Tá aí. Essa foto é do Palácio Anchieta, tá aí o Punaro à direita, com o braço levantado, conversando ali com os aviadores, né? O Carmona, o Salazar e outros aviadores que estavam nesse raid que saiu de São Paulo, passou pelo Rio e ia chegar até Porto Seguro. A partida para Porto Seguro está marcada para amanhã, dia 3 de maio, nas primeiras horas do dia, caso o tempo permita. O almirante Gago Coutinho está entusiasmado com o raid. Não havia ainda voado em um avião de grande velocidade como o atual, que desenvolve 240 km por hora, estando satisfeito com a viagem que fez até Itapura. Então, ele pegou carona em um dos aviões, tá, gente? Pegou sim. Falei que não, mas ele pegou sim. Um desses aviões aqui, ó, aviões que cabem... Esse é um avião que cabe 6 pessoas, né? Não sei, eu não entendo de aeronaves assim, mas é um avião que pode comportar até 6 pessoas. Um desses aviões já pertencia à VASP, né? Aviação Aérea São Paulo. O primeiro avião que voou em sua vida desenvolvia 80 km por hora, depois 120 e o último 210 km por hora. Então, o almirante Gago, que está aqui, gente, ó, ele continuou voando, tá? Então, vamos lá. Está maravilhado com Itapura e felicitou o senhor Osório Junqueira, que se mostrou sensibilizado com as referências que lhe foram feitas pelo grande piloto. Bom, segue. As homenagens aos aviadores da Condor. Da sucursal, fala o repórter pelo telefone no dia 2 de maio de 1939. Em homenagem aos aeronautas que se reúnem em Porto Seguro, a Condor preparou uma interessante surpresa. O comandante do trimotor Araci, ao passar amanhã sobre Rincão Histórico, em Porto Seguro, né, será rezado na ocasião uma missa campal. Lançará também lindo ramalhete de flores naturais sobre o local, cumprimentando assim o aviador comercial e seus companheiros de ofício, os colegas ali reunidos. Então, a Condor já era uma empresa grande de aviação, inclusive de aviação com aviões Catalina, né? Seaplanes, que amerrissavam, né, no mar, no rio e tal. E ele iria passar com esse trimotor Araci da Condor por cima de Porto Seguro, no momento em que se realizava uma missa campal, até para fazer uma homenagem à primeira missa rezada no Brasil, né? E ia jogar flores, né, do avião, da Condor. A chegada à Vitória, então, no dia 2. Chegaram ontem à tarde a esta cidade de Vitória os aparelhos
componentes da revoada a Porto Seguro, comandados pelo almirante Gago Coutinho. Os aviadores pernoitaram aqui, em Vitória, e seguiram hoje, às 8h30 da manhã, para Porto Seguro. Os visitantes foram recebidos com a maior atenção por parte do interventor Punaro Bley, que colocou à sua disposição carros oficiais e fez representar a chegada dos aviões pelo secretário da Interventoria. Ontem à noite, os aviadores estiveram no Palácio do Governo a fim de agradecer as gentilezas. Aqui tem até uma foto, gente. Aqui é o Punaro, né, com os aviadores no Palácio Anchieta. Aqui o jantar no Majestic. Ao centro da mesa a gente vê sentado aqui o almirante Gago Coutinho, em pé aqui discursando, está o senhor Isidro Gonçalves, né, do Departamento das Municipalidades do Estado de São Paulo. Ali ao fundo na mesa, o único de terno escuro é o Assis Chateaubriand. Lembrando, gente, que nessa época havia já as rádios, né, que faziam parte do grupo Tupi, mas não havia televisão ainda, né? Esse homem ficou ainda muito mais importante com o advento da televisão 11 anos depois, né, com a inauguração da TV. Aí, vamos ver. Aí eles falam aqui que continua. Chegaram à Vitória em perfeitas condições, terminando brilhantemente a primeira etapa dessa revoada a Porto Seguro, pernoitando aqui os aviões Dragon, Monocamp, 2 M7 e 1 Murano do Aeroclube de São Paulo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. O Dragon pertence à VASP, retido por uma pane na bomba de óleo, e ele ficou retido no Rio de Janeiro, esperado aqui amanhã em Vitória. A recepção feita aos excursionistas foi sensibilizadora, estando esses excursionistas, né, encantados com a fidalguia do governo e também do povo do Espírito Santo. Ficaram, como eu já falei, no Hotel Majestic, onde pernoitaram, né, tiveram um jantar íntimo, que vocês estão vendo aí, ó, e jantar com champanhe, tá vendo? Olha lá na mesa, só champanhe. Aí as fotografias todas, né, dessa matéria. E aí o Assis Chateaubriand, à direita, ao centro, Dona Alzira Bley, que era a primeira-dama do Estado do Espírito Santo, e à esquerda, o baixinho ali, é o almirante Gago Coutinho, piloto, famoso piloto desde os anos 1910. Aí houve o jantar, né? No jantar, gente, participaram então o senhor Isidro Gonçalves, o Gago Coutinho, Antônio Moura Andrade, Osório Junqueira, Etalives Pereira Martins, Petrônio de Almeida Magalhães, Assis Chateaubriand, Henrique Santos Dumont e outros participantes, né? Outros pilotos e tudo, que não estão aqui, o nome não está aqui completo. Depois do jantar, eles foram recebidos no Palácio Anchieta pelo interventor Punaro Bley. Então, gente, é esse aí esse raid incrível, né, que saiu de São Paulo, ideia do senhor Adhemar de Barros, né, que era na época o interventor de São Paulo. Vou colocar aqui uma foto dele para vocês verem quem era essa figura. Uma figura daquelas folclóricas, né, na política brasileira. Tá aí, gente, ó. Ele morreu em 1969, também era piloto, né? Era médico, empresário, foi um político muito controverso, falava o que dava na telha. A gente podia mal comparar com Leonel Brizola, por exemplo. Daqueles políticos que falavam o que dava na cabeça, né? E pronto, e se você não gostou, um abraço. Era piloto também. Participou da Revolução Constitucionalista de 1932 e era colega também do Punaro Bley, né, gente? Todos eles eram apoiadores do atual governo, apesar do Adhemar de Barros ser um constitucionalista, né? Mas nessa época ele já havia se curvado às vontades do ditador Getúlio Vargas, né? Então, infelizmente, não havia o que fazer. Deixa eu ver o que mais tem aqui, essas matérias do jornal. Aí o Adhemar de Barros cumprimenta os participantes da revoada a Porto Seguro, Correio Paulistano, de 1939. Aí foi uma festa, né? Aí o Punaro Bley, aí são as notícias que saíram no jornal Capixaba sobre essa parada, né, aqui em Vitória. Aí o almirante Gago Coutinho, pelo
paquete Antônio Delfino chegou no dia 29 de março ao Rio de Janeiro, o almirante Gago Coutinho, grande vulto da aviação mundial, que foi alvo de expressivas homenagens por parte das autoridades do povo brasileiro. Ele chegou ao Rio de navio, né, veio da Europa, depois ele veio de avião do Rio de Janeiro até Porto Seguro, né, apesar da idade. Aí tem as homenagens, né, em Vitória. Chegaram ontem à tarde a esta cidade os aparelhos componentes da revoada Porto Seguro, comandados pelo almirante Gago Coutinho. Os aviadores pernoitaram aqui e seguiram para Porto Seguro na manhã seguinte, né? A ideia agora é procurar para saber se algum piloto capixaba, como o Wilson Freitas, por exemplo, que vocês estão vendo é o centro da foto, participou desse evento, né? Porque foi um evento muito comemorado, né? Aí tem até esse lindo cartaz, né? Que foi colocado aí na imprensa na época, né? Divulgado pelas agências, falando sobre esse raid, né? Deixa eu ver aqui no Google, porque essa revoada Porto Seguro de 1939, ela teve outro nome. Eu encontrei que agora não estou lembrando. Asas do Brasil Novo é o nome. Asas do Brasil Novo, o raid a Porto Seguro em 1939. A revoada aconteceu então em maio, né? E foi uma festa para Porto Seguro e para o Arraial, que contou com a presença do almirante português Gago Coutinho e também do Sacadura Cabral, que já era conhecido aqui no Brasil desde 1922, com aquela primeira travessia aérea da Europa até a América, naquele avião chamado Lusitânia, um avião que teve vários problemas, né? Eu vou até mostrar para vocês que no vídeo anterior eu não mostrei o mapa da viagem, que foi uma viagem realmente incrível, que a gente consegue ver aqui, por exemplo, nesse mapa, por onde eles passaram, né, um mapa aqui da Wikipédia, porque eles tiveram muitos problemas nessa viagem, né? Então eles saíram de Lisboa, pararam aqui nas Canárias, na Gran Canária, Las Palmas, né? Ainda pararam em São Vicente, aqui, ainda na costa africana, e depois tiveram que parar em Porto Seguro, porque o avião deu problema, né, o Lusitânia, tiveram que trocar de avião, o avião deu uma pane geral, não tinha mais como fazer, e eles receberam um outro avião para poder continuar a viagem, né? E eles estavam sendo escoltados por um cruzador lusitano português na época, que acabou levando o avião quebrado de volta e fazendo os reparos e tal, mas eles não podiam esperar, não tinha como consertar o avião, nem em Fernando de Noronha, muito menos no Recife, e eles acabaram recebendo um outro avião e conseguiram completar essa viagem em 1922 com parada muito comemorada aqui em Vitória, né? Então, deixa eu abrir uma foto deles aqui para vocês verem, que é uma foto bem bonita aqui dos dois, né? Que a gente consegue ampliar e ver os detalhes aqui dos dois aviadores, né? A esquerda é o Sacadura Cabral e a direita o Gago Coutinho, esse que a gente vê aqui nas fotografias aqui no grupo Memória Capixaba no Facebook, onde a gente coloca toda essa pesquisa que a gente faz, né? E aí, aqui a fotografia no Palácio Anchieta, eles foram recebidos no Palácio Anchieta na mesma noite do jantar do Hotel Majestic, né? Talvez o Punaro e a Dona Alzira Bley tenham recebido o pessoal que estava hospedado no Hotel Majestic depois do jantar, lá pelas 9h30 da noite, né? Por conta de um chá, talvez um café, né? Que foi oferecido, um licor, um charuto, foi oferecido depois no Palácio Anchieta. E eles hospedaram-se no Majestic e foram, né, continuaram a revoada no dia seguinte, logo cedinho, até Porto Seguro, na comemoração desses 439 anos do descobrimento do Brasil. Então, gente, é isso, né? Isso é o Memória Capixaba, trazendo aqui para vocês mais uma dessas pesquisas incríveis que a gente faz aqui no canal. Lembrando que o Memória Capixaba é originalmente um grupo de pesquisa voluntária, aberta, da história do Espírito Santo, nesses 500 anos do nosso estado, né? E fazendo sempre esse arranjo dessa pesquisa no Facebook, porque o Facebook foi a plataforma
que abriu para a gente criar o grupo e ainda criar álbuns separados, sem limite de arquivo, então foi a plataforma que a gente escolheu para colocar todas essas pesquisas. Então, há milhares desses álbuns aqui no canal, porque são 15 anos de pesquisa. Então, se você tiver interesse em algum assunto, é só você vir aqui na lupinha do canal, digitar o assunto, ou o nome de alguém, de uma personalidade, ou um fato histórico, ou uma data, né? É só digitar. Aí tem pesquisa de todo tipo que você puder imaginar, gente. Sobre um radialista, por exemplo, ou um jornalista, ou um político, famoso ou não, uma pessoa anônima, um artesão. Tem pesquisa sobre artesanato, vários artesãos importantes que passaram, fizeram história aqui, capixabas ou não, passaram por aqui ou não. Os pintores capixabas. Tem todo tipo de pesquisa. Pesquisa de estatística, por exemplo, de quantos automóveis tinha no Espírito Santo nos anos 1930, tem também aqui no canal. Tem a visita de Dom Pedro II, por exemplo, e tem os nossos barões, né, o Barão do Itapemirim, né? Então, tem várias pesquisas e você pode... tem as nossas misses, né? Então, tem muita pesquisa, gente, muita mesmo. A gente já está com quase 100 mil seguidores aqui no canal, no grupo, no Facebook, e subindo devagarinho no canal do YouTube, né? Se você puder se inscrever no canal, divulgar para os seus colegas, familiares e amigos, né? Se você tiver alguma foto antiga, algum documento importante que você queira compartilhar conosco, entre em contato comigo. A gente pega esse documento, assina, né, uma documentação se responsabilizando por esses fotos ou documentos ou filmes, né? Que a gente pode digitalizar também, colocar no canal. Porque o importante é que você divulgue isso, né? Se você fica com uma coisa importante assim da história do nosso estado guardada numa gaveta, estragando, apodrecendo, de repente vai para o lixo depois. Infelizmente aconteceu muito isso, né? Ah, meu pai aqui, tem o meu avô, meu tio-avô, tem um monte de papel velho que eu vou jogar tudo fora. Pô, é triste, é muito triste. Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? E inclusive com a minha família, né, de documento que foi jogado no lixo. Eu sou o guardião, né, dos documentos da minha família, mas eu já vi muita coisa sendo jogada fora, foi deixado com um primo ou com outro tio e ele não ligava e depois acabou tudo no lixo. Então, se você tem essa documentação, fotográfica ou não, né, entre em contato comigo, né, aqui nas redes sociais. A gente vai dar um jeito de pegar esse documento, escanear esses documentos em alta resolução e colocar à disposição das pessoas, que o importante é que isso fique acessível, né? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado e a gente vai continuar com a pesquisa. Falando sobre essa playlist das expedições que passaram aqui pelo Espírito Santo nesses 500 anos, desde as navegações, desde os piratas que invadiram aqui, holandeses e franceses, ingleses, até essas excursões de avião, né, que passaram por aqui também. Então, se você digitar aqui expedições, você vai começar a ver, por exemplo, essa que eu fiz um vídeo aqui no canal, que é a expedição do Arnaldo Guinle, que passou por aqui em 1926. Arnaldo Guinle, da família Guinle, né, importante industrial brasileiro, né, da família do Eduardo Guinle, dono do Copacabana Palace. E passou por aqui de barco, né, uma lancha, linda lancha, em 1926. Então tem todo esse tipo de excursão, não só de avião, mas também outros tipos, né? Os raids que foram feitos aqui por navegadores, aeronautas, motoristas, gente que fez esse tipo de expedição também de bicicleta, gente que saiu explorando a América Latina. É só digitar expedição e todas elas virão aqui. Tem essa expedição de jangada, por exemplo, a de 1958, tem essa outra também de jangada feita em 1933. Né, já fizemos um vídeo aqui sobre o Gianfelice Dino, que passou por aqui em 1912. Aí a dúvida é, será que esse foi o primeiro aeronauta em 1912 que passou por aqui, realmente pousou com um avião, fez um espetáculo de avião sobrevoando a Ilha de Vitória? Esse foi o primeiro? Ou antes de 1912 algum outro aeronauta passou por aqui? Então tudo isso está aqui para a gente pesquisar. A pesquisa é aberta, quem quiser participar, entre em contato comigo e a gente vai dividir
essas informações da melhor maneira possível. Então, valeu, gente. Essa é a pesquisa da qual eu estava falando. Desculpem, não coloquei aqui para vocês verem. Tá vendo? Todas essas expedições com pequenos ioles ou grandes iates, lanchas, aeronaves pequenas ou grandes, né? Tá tudo colocado aqui. De bicicleta, como esse, por exemplo, foi um raid que saiu de Niterói e veio até Vitória de bicicleta em 1925, que é uma coisa heróica também, né? E é isso aí. Então esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos lá. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.